Sexta-feira à noite, a semana praticamente terminou, está terminando para alguns, terminou para outros, e essa foi uma semana muito interessante de acontecimentos no nosso país que nós precisamos tomar nota e nós precisamos refletir sobre esses acontecimentos. Um desses grandes acontecimentos da semana foi a eliminação do Patrick do BBB. Mas vamos deixar o BBB para falar lá no meu Instagram, canal Profilão. O que eu gostaria de comentar são outros dois pontos relevantes politicamente para o nosso país que ocorreram essa semana. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, foi ao ar, aqui no YouTube, uma entrevista do Ciro Gomes para o Marco Antônio Villa. Eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição. Eu até mesmo fiz um comentário a respeito dessa entrevista do Ciro Gomes. E à noite, nós tivemos uma outra entrevista de uma figura política muito interessante e muito importante também para o nosso cenário e contexto político nacional, que foi o Rodrigo Maia no Globo News. E essas duas entrevistas, elas são entrevistas bem interessantes que podem estar mostrando o rumo da política do Brasil. E elas ocorreram exatamente no mesmo dia de duas pessoas que já estão trocando, para fazer analogias bolsonarísticas, já estão trocando carícia, já estão se flertando, vão muito em breve engatar um namoro. O match no Tinder já deu. Ou no Badoo, onde você quer que imaginar aí que o Ciro Gomes e o Rodrigo Maia possam ter dado esse match e eles já estão se conhecendo. Mas isso você já sabe, não é segredo para ninguém, porque isso já tem sido muito falado, que é uma possibilidade do Ciro Gomes sair como candidato à presidência em 2022. Na verdade, já é certo que o Ciro Gomes vai sair como candidato à presidência em 2022. Ele já se coloca, ele já se posiciona como candidato à presidência. E é possível também que o Rodrigo Maia saia como vice-presidente do Ciro Gomes. Isso já está sendo bastante discutido, já é bastante ventilado. Existe uma parceria agora para as eleições de 2020 entre o PDT e o Democratas, o que pode favorecer e fortalecer ainda mais essa parceria do Ciro Gomes com o Rodrigo Maia. Mas antes de falarmos sobre essas duas entrevistas, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, o seu comentário, me siga também nas outras redes sociais, o Twitter, @Profiléu, e no Instagram, o canal, que é Canal Profiléu. E o seu comentário é muito importante porque esse é um assunto político que eu preciso também da sua reflexão. Mas vamos falar rapidamente sobre a entrevista do Ciro Gomes, e por que ela é importante e por que a entrevista da noite do Rodrigo Maia também é interessante. Porque nessa entrevista do Ciro Gomes, eu particularmente não achei uma entrevista tão boa assim, porque talvez tenha faltado, no meu ponto de vista, um pouco de jogo de cintura para o Marco Antônio Villa. O Villa, ele tem alguns comentários interessantes, mas ele não soube como conduzir bem essa entrevista do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele fala demais, ele fala muito. Então é importante que alguém consiga conduzir o Ciro Gomes para que a entrevista acabe não se dispersando. Então foi uma entrevista com um conteúdo muito denso, mas não foi um conteúdo direcionado. Diferentemente das entrevistas que o Ciro Gomes concede para os humoristas. Talvez os humoristas, por terem mais jogo de cintura, eles conseguem conduzir melhor a entrevista do Ciro Gomes. Então ele se sai melhor nesse ambiente de humor, nesse ambiente mais descontraído, porque eles têm uma liberdade maior para interromper o Ciro Gomes, seja com alguma piada, com alguma gracinha. E isso favorece muito o Ciro Gomes e as entrevistas dele. Mas nessa entrevista para o Marco Antônio Villa, o Ciro Gomes ele praticamente marcou uma posição. E depois dessa entrevista, nós podemos dizer que Ciro Gomes ele já não é um candidato de esquerda. Porque cada vez mais, durante todo o ano passado, Ciro Gomes foi tentando se descolar, se desprender do PT e partir rumo ao centro. E essa entrevista para o Marco Antônio Villa foi a porta de entrada, foi o cartão de boas-vindas que Ciro Gomes apresentou para o país inteiro que ele é um homem de centro, um social-democrata. O que é inteligente, o que é interessante, porque em pesquisas recentes foi mostrado que o brasileiro ele é social-democrata. O povo brasileiro é social-democrata. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa lá atrás, em 2019, no começo do ano, mostrando que as preferências políticas do brasileiro é uma preferência social-democrata. Eu até mesmo fiz um vídeo aqui no canal, mas já ficou um vídeo bastante antigo, eu não lembro como ele está, o nome, enfim. Mas se você quiser procurar, você pode procurar aí no Google que a população brasileira é contra privatizações, pesquisa, Datafolha, coloque esse título aí no Google que você possivelmente vai encontrar. E o Ciro Gomes ele está se posicionando assim, dessa forma, como sendo um social-democrata. E é interessante porque se ele é um social-democrata e a população brasileira também é social-democrata, a chance deles terem uma identidade, uma conexão aumenta bastante. E o Ciro Gomes, como um candidato de centro, ele não pode despertar paixões. Ele pode despertar uma paixão de centro.
Mas o que é essa paixão de centro? O centro não trabalha com os extremos. O centro é centrado, né? Desculpa o trocadilho, mas o centro é centrado. Então um candidato de centro ele precisa ser alguém experiente, alguém que tenha noção, que tenha entendimento de Brasil e entendimento de mundo e traga soluções possíveis para os problemas brasileiros, frente aos problemas internos e aos problemas externos também. E o Ciro Gomes se posicionou dessa forma. Alguém de centro, alguém experienciado, alguém experimentado, alguém que tem as respostas para os problemas brasileiros. Então essa entrevista do Ciro Gomes o posiciona como alguém de centro. E à noite o Rodrigo Maia chamou o Ciro Gomes para o centro. O Rodrigo Maia ele chama o Ciro Gomes para vir e para compor com ele no centro, ou com democratas no centro, ou para unir esses partidos que falam que são de centro. Porque se não houver essa união, se não houver alguém para convergir o centro, as eleições de 22 vai ficar entre Bolsonaro e Lula, ou Bolsonaro e o candidato de Lula. O Rodrigo Maia já falou isso, nós também aqui no canal falamos bastante sobre isso. E o Ciro Gomes tem essa noção. Ele fala, hoje eu tenho 25% de bolsonaristas, 25% de petistas e 50% da população brasileira que fica pendulando e quer uma via alternativa. Então essa via alternativa é a via de centro e o Rodrigo Maia está com esse discurso bastante aderente com o do Ciro Gomes, dizendo que se não houver alguém que venha para o centro e aglutine toda essa galera, a disputa vai ser entre Bolsonaro e o candidato do PT. E o Rodrigo Maia, vocês têm que entender que hoje ele é uma das figuras mais relevantes da República, se não a mais relevante. Rodrigo Maia é alguém muito ambicioso politicamente e é alguém que sabe fazer política. Ele é um dos poucos políticos que sabem fazer política hoje no Brasil. Talvez ele seja o mais... Eu tenho que tomar cuidado com esse termo porque talvez eu possa ser mal compreendido e possa acabar saindo... um termo pejorativo, mas ele é o mais astuto no bom sentido em termos políticos. Ele é alguém que sabe fazer aquele jogo político antigo, não um jogo político antigo de propinas, mas ele sabe como mexer com os bastidores da política. Ele sabe como conduzir, tanto que ele é o nosso primeiro-ministro informal. Estamos vivendo um parlamentarismo branco, e nesse parlamentarismo branco o Rodrigo Maia é o primeiro-ministro. E ele tem pretensões políticas, já vem de uma família política, o pai dele, César Maia, foi governador do Rio de Janeiro, então ele sabe fazer. E ele tem uma noção e ele sabe os limites dele. E ele tem noção absoluta que se for para disputar um cargo no executivo, dificilmente ele vai ter chance. Porque ele é alguém do centrão, ele é alguém muito associado com aquela velha política fisiológica, mas ele tem pretensões muito maiores do que ser simplesmente um presidente da Câmara dos Deputados. Só que para ele conseguir alcançar a ambição que ele tanto tem, ele precisa estar colado em alguém. Porque sozinho ele não vai conseguir. E ele quer colar, ele quer se associar a alguém de centro. E aí pode ser ou Luciano Huck, ou Ciro Gomes, ou João Dória. João Dória é mais difícil, ele citou o João Dória na entrevista ao Globo News, mas o Democratas já dá João Dória como carta fora do baralho para as eleições de 22. Hoje nós temos somente, na visão do Democratas, Luciano Huck e Ciro Gomes podendo disputar essa terceira posição, aí antagonizando com o Lula e também com o candidato do Bolsonaro. Ele falou um pouquinho sobre o Luciano Huck, da possibilidade do Huck disputar os votos com o Lula no Nordeste, até mesmo com o Ciro Gomes, mas ele não vê os dois disputando juntos. Ele não vê Ciro Gomes e de um lado, Luciano Huck do outro, com o Bolsonaro e com o candidato do Lula. Ele não vê isso. Ou Ciro Gomes ou Luciano Huck. Então isso é muito importante. E o Ciro Gomes, eu já falei para vocês há um certo tempo. O principal adversário do Ciro Gomes hoje é o Luciano Huck. O Ciro Gomes ele precisa convencer a população brasileira e os candidatos e o centrão e os partidos de centro, principalmente os democratas, que ele tem mais condições de vencer a disputa em 22 do que Luciano Huck. Porque caso contrário, pode ser que o Democratas apoie Luciano Huck. Por isso que ele fala tanto que o Luciano Huck é alguém inexperiente na política, é um estagiário da política, um excelente apresentador, mas na política não podemos mais fazer experiências. E é interessante porque depois perguntaram para o Rodrigo Maia na entrevista do Globo News, mas o Ciro Gomes é de esquerda, você é de direita e tal. Ele falou assim, não, mas eu comecei na esquerda, depois fui mais inclinando para uma centro-direita, eu iniciei minha vida política no PDT,
que é o partido do Ciro Gomes. Já conversei com o Lupe a respeito de algumas coisas, algumas alianças políticas. Então perceba que há também uma boa vontade do Rodrigo Maia em se aliar ao Ciro Gomes. E esse pode ser, como eu já falei para vocês, um bom casamento. Rodrigo Maia tem pretensões, tem ambição, mas ele não conseguirá fazer isso sozinho. E ele precisa de alguém. E o Ciro Gomes, ele também sozinho vai ser difícil. Com o Rodrigo Maia é uma parceria fortíssima politicamente. O Democratas daria um tempo de televisão muito maior para o Ciro Gomes. O Democratas tem uma penetração muito grande nos bastidores da política. O Democratas tem prefeituras, o Democratas tem vereadores, então isso garante, juntamente com o PDT, uma capilaridade, um palanque regional muito forte a Ciro Gomes. É uma musculatura política que o Ciro Gomes ganharia tendo o Rodrigo Maia como sendo o seu vice ou compondo uma chapa com ele. Eu acho um ponto muito interessante e eu vejo o Rodrigo Maia disputando as eleições de 22 não como candidato, mas sim como vice. E ele tem essa pretensão, porque ele é uma figura ambiciosa. Se você chegou até aqui, gostaria que você deixasse um comentário, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, me siga também no Twitter, @profileo_oficial e também no Instagram, canal Profiléu.